mais um pouco. Olá, esperar uns 2, 3 minutinhos. Tô usando aqui o ring light, tá bem forte. Tirar uma outra luz aqui. Lívia. São 7. Tiago, tudo bem? Só esperar uns 2 minutinhos e já começamos. Opa. Boa noite, Thiago. E aí, como é que tá todo mundo? Tranquilo? Tudo jóia aqui também. Então, um espaço Bert Hellinger logo ali atrás. Um tripézinho no espaço aqui da minha mãe. Bem, vamos começar. Acredito que todos conhecem. E aí, Sara, tudo bem? Boa noite. Tranquilo? Senac. Acredito que todo mundo aqui já conhece as constelações, já conhece o Bert. Os 5 círculos do amor é uma parte que ele coloca no livro dele, Um Lugar para os Excluídos. Tá até aqui, perto do livro. Esse daqui. E o Bert, como vocês sabem, ele desenvolveu todas as constelações. E aí, Jéssica, tá joia? Vou parar de acenar aqui um pouquinho para já começar aqui. Então, o Bert, ele criou as ordens do amor, do pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E junto a essas ordens, ele lançou em um seminário 5 círculos do amor. O que são esses 5 círculos? A gente tem mais paz, tem mais plenitude quando a gente passa por esses 5 círculos. O primeiro círculo do amor é a relação de casal dos meus pais. O segundo círculo do amor é a minha infância e a minha juventude. O terceiro círculo do amor é a relação de casal entre o dar e o receber. E o quarto e o quinto círculo do amor, eles seriam aceitar as pessoas e o mundo tal como eles são, concordar com o mundo e as pessoas tal como eles são. Para hoje, talvez, a gente vai ter tempo de passar pelos 2, que são o relacionamento de casal dos meus pais e a minha infância e juventude, porém são os 2 círculos principais que a gente tem. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, que eu acho que
não fica tantos comentários aqui. Que aí seriam esses, que seria a infância e a juventude e o relacionamento de casal dos meus pais. Começando bem pelo início. Nós só estamos aqui porque um homem e uma mulher se uniram em algum momento e nos deram uma vida. Um homem e uma mulher em algum momento se encontraram e a partir desse encontro, dessa relação de casal dos dois, eu, você, todos nós estamos aqui. Então, o que acontece quando esse homem e essa mulher se encontram e eles nos dão a vida é o maior presente que alguém pode nos oferecer. A vida ela é o nosso maior presente que nós temos dos nossos pais. Acontece que os filhos, quando vão crescendo, o filho enquanto criança, ele aceita tudo aquilo que vem dos pais, ele aceita tudo aquele amor que vem dos pais. Porém, entretanto, em alguma fase da vida, ele começa a olhar para um lado, ou como mais forte, ou como mais fraco. Ele começa a condenar um lado e absorver o outro. O que o filho não percebe é que ao fazer isso, ele acaba excluindo totalmente do coração dele um dos pais. Então, ao condenar um e absorver outro, o filho ele sai do lugar dele de filho e ele entra num lugar de juiz. Um lugar de juiz que é criticar muitos pais, julgar, se queixar, queixar daquilo que não recebeu. E nessa queixa a gente não percebe o quanto que a gente só vai nos esvaziando ainda mais e nos empobrecendo ainda mais. Às vezes, aí vem uma pessoa e fala, eu até tento me afastar dos meus pais, porém eles me colocam nessa relação, eles me colocam ali entre eles. Sim, alguns pais, eles realmente fazem isso. Porém, à medida que a gente cresce e a gente vira adulto, é a nossa responsabilidade de olhar para aquilo que os pais ofertaram e falar, ok, agora eu sou um adulto e eu tenho essa escolha hoje de já não entrar mais nesses conflitos dos meus pais. Então, a criança que depois cresce, vira adulto, ela fica nessa batalha dos pais. Aqui você tem um homem e uma mulher e ali no meio fica uma criança, ela fica nessa batalha dos pais e fica difícil sair depois. Então cabe a ela depois olhar com muito respeito para a relação de casal dos pais e se afastar. Filho que mete bedelho em relação dos pais, ele não tem força depois para seguir para a vida. Ele não tem força. A vida ela acontece, ela vai continuando, você vai tendo emprego, vai tendo relacionamento, mas ela não tem aquele impulso forte de você seguir adiante. Às vezes, ou então, se coloca em relacionamentos, em padrões, e eles vão se repetindo, ou em trabalhos também, vai entrando em um atrás do outro, e não tem aquele impulso de seguir para frente, de seguir para a vida. Portanto, o primeiro círculo do amor, que vai influenciar em todos os outros círculos e em toda a nossa vida, em toda a nossa capacidade depois de relacionar, ela vai ser em aceitar o relacionamento dos pais tal como foi. E aqui é importante frisar que não importa se esse relacionamento ele foi uma noite, se ele foi um ano, se ele foi 10 anos, se ele foi 50 anos, se ele foi uma relação extraconjugal. Foi a partir desse encontro desse homem e dessa mulher que hoje nós estamos aqui. Então, esse primeiro círculo do amor, ele deve ser respeitado. A gente deve nos afastar e olhar apenas como filhos para essa relação e sem nos intrometer no meio. Bert ele fala muito curiosamente que não cabe apenas a gente olhar para essa relação, a gente tem que tomar a relação dos pais, tomar o amor dos pais. Para quem já viu, eu já fiz um post há um tempinho atrás, qual que seria essa questão de tomar, a diferença às vezes de tomar, de receber. Um receber, ele é passivo. Todos nós, a gente recebe a vida. E aqui eu vou dar um exemplo da metáfora dos limões. Você tá caminhando
por uma venda, por um local, e de repente alguém vai e te dá 2 limões. O que você pode fazer com esses limões? Você pode recusar, você pode levar para casa e deixar perder, você pode, não sei, você quer apenas tirar as lasquinhas dele e não usa o limão em toda a sua totalidade, ou você pode pegar estes 2 limões que te ofertaram, sem você dar nada em troca, e fazer uma limonada com esses limões. E dessa limonada, tomar a limonada. Então essa seria a diferença básica entre um receber e o tomar. O receber passivo e o tomar ativo. Então não basta nós somente recebermos a vida dos nossos pais. A gente tem que tomar essa vida dos pais tal como ela é. Independentemente como é a relação dos nossos pais, se nós conhecemos os dois, se não conhecemos nenhum, se eles são divorciados, se a relação deles é conflituosa. E então a gente olha com isso com toda a distância do mundo e olhamos apenas com o olhar de filho. Olhar para a relação de casal dos nossos pais apenas com esse olhar de filho é um treino, é uma prática, não é algo que acontece do dia para a noite. É você saber se distanciar, é lembrar desses exemplos dos 2 limões e olhar, ok, aqui eu vou tomar a vida que me deram. Eu não vou julgar se está doce demais, se está azedo demais, se está amarelo demais, se está verde demais. Eu apenas vou tomar estes 2 limões e vou tomar a vida tal como ela me foi concedida. Quando eu passo para esse primeiro círculo do amor, e no final a gente vai fazer aqui uma dinâmica, uma meditação sobre esse tomar a vida dos pais, quando eu tomo em toda essa plenitude, a gente passa para o segundo círculo do amor, que é a infância e a juventude. Muitos filhos, depois que foram ali cuidados pela mãe durante a gestação, muitos filhos depois, eles às vezes não vão ser cuidados pelos pais, alguns vão ser, outros vão ser cuidados pelos avós, outros pelos tios, outros por famílias adotivas, outros por instituições, outros vão perder os pais logo no início por algum motivo, outros ali na infância vão ter pais agressivos ou pais presentes em presença, porém ausentes por questões dos próprios pais, então ausentes em presença. E então muitos filhos, o que a gente observa é que muitos filhos às vezes eles são faltosos, eles ficam com falta em algo. Amanda, mesmo aqueles que receberam tudo, receberam amor, receberam os brinquedos que queriam na infância, mesmo esses, porque às vezes para esses falta limite, falta autoridade, falta um pulso mais firme. Então todos os filhos em algum momento da vida, eles olham para os pais como referência e eles querem, naquele momento que a criança nasce e ela começa a chorar, eles querem que os pais, que a mãe principalmente, ela esteja 100% disponível para aquele filho. Só que a mãe não tem como ela ficar 100% disponível. Em algum momento ela vai ter que sair para trabalhar, em algum momento tem aquela situação de pós-parto que às vezes a criança nasce e aconteceu algo que a criança ou a mãe foi internada, acontecem casos de adoção, acontece casos de mortes pós-parto. Então isso bem ali nos primeiros meses da infância. Porém, a partir do momento que a criança começa a crescer, aí isso já é um pouco mais da antroposofia, não tanto da constelação. Os primeiros 7 anos de vida, a criança ela quer a mãe, quer o pai. Ela vive por aqueles dois. Ali dos 7 ao 14, ela entra numa fase mais de amigos, de querer amizades, que é quando ela entra na escola. Então essa primeira infância, né, até os 7 anos, ela é muito importante para a criança. Então se a criança ela percebe que em algum momento faltou uma presença da mãe, faltou algo ali da mãe,
Ela vai achar, faltou isso, eu fui abandonada, eu não tô tendo a companhia que eu queria, eu não tô tendo o carinho que eu queria. Às vezes a mãe, ela ou o pai, ele aprendeu a ser muito frio com os próprios pais. Então a criança fala, eu não recebi um abraço, eu nunca recebi um beijo. E ela cresce com aquela criança ferida. Todos nós crescemos, mas dentro da gente a gente tem uma criança. Essa criança ela pode estar ferida, como também ela pode ser muito espontânea. A gente pode ativar muito fácil essa criança. E só um adendo aqui, faltou eu só falar ali no primeiro círculo do amor, que também é responsável, também está ali naquele linho do primeiro círculo do amor, nós aceitarmos nossos antepassados também tal como eles são. Foi graças a uma avó e um avô que antes eram crianças que cresceram, se encontraram, que deram vida à nossa mãe, que deram vida ao nosso pai, e depois também os nossos pais que foram e nos geraram. Então, cabe também, também faz parte desse primeiro círculo do amor, aceitar os nossos antepassados como eles são. Então, ali no segundo círculo do amor, quando a criança ela percebe que faltou alguma coisa, a primeira pessoa que ela vai se voltar contra é os pais. Ela vai se voltar através de queixas, de julgamentos, de críticas. E voltando aqui à questão, quando a gente julga muito um pai ou uma mãe, a gente acaba julgando um lado e absolvendo o outro lado. Nos tornamos juízes de uma situação que não nos cabe ser juízes. Nos cabe ali apenas a ser filhos. Então, quando acontece essa situação, a gente se empobrece. A gente deixa de ser apenas filho e vai tendo outros papéis que não são nossos. Então, nesse segundo círculo de aceitar a nossa infância e aceitar a nossa juventude, como ela foi, é a gente olhar para todos aqueles aspectos. Às vezes a gente queria que o nosso pai ou a nossa mãe olhasse para algo que eles não viram. Então, é olhar para todos esses aspectos, e o que libera é a aceitação. Porque enquanto eu fico na crítica e eu fico no julgamento, eu fico olhando para o menos, para o que foi vazio, e não para aquilo que foi cheio, para o que foi possível. Não sei se já viram aqui um post que eu fiz, tem uma cena muito legal de Friends, o seriado Friends mesmo, que não sei, acho que não, né? Não sei se os criadores eles conheciam constelações na época, mas é um seriado que ele aborda tudo de uma maneira muito, muito geral, muito bacana. Você tem ali o Chandler, que ele foi, ele tem o pai, quando o Chandler era adolescente, o pai se assumiu transexual. Então, para ele, aquilo era fonte de vergonha, de culpa, e ele achava que o pai poderia fazer melhor. E aí ele fala que quando ele era adolescente, que o pai ia visitar ele com uma fantasia de Carmen Miranda e com as frutas na cabeça. E aí a Mônica, ela vai e fala, tá, mas o importante é que seu pai estava lá para você em todos os momentos. Então, e a Mônica nessa época era noiva dele. Então, enquanto o Chandler ele olhava muito para aquela falta, porque faltava, porque não foi possível, olho para um pai e para uma mãe e falo, eu gostaria, nesse caso, né, por exemplo, o Chandler gostaria que o pai dele fosse menos afeminado. Ele acaba traindo quem? A Mônica é uma pessoa muito mais masculinizada. Então, tudo aquilo que eu estou julgando num relacionamento de casal dos meus pais, isso vai acabar sendo transferido para o relacionamento de casal. Então, se eu olho para um pai e para uma mãe e falo, você não me deu carinho, depois o que você vai cobrar do teu parceiro é carinho.
Se você fala, você não me deu atenção, depois o que você vai cobrar do teu parceiro é atenção. Então, enquanto o filho não resolver isso dentro dele, essas faltas, essas queixas, isso na vida vão virar padrões, vão se tornar padrões. Então, é importante para olhar tudo aquilo que faltou no início, bem ali no início, tudo aquilo que se critica, se julga, se condena, você tem que olhar para isso, porque você vai estar repetindo isso nos relacionamentos, tanto de casal, às vezes com amigos, às vezes com patrões, no trabalho. Então, esse o segundo círculo do amor da juventude, que a gente fala de aceitar essa infância, a gente toma uma força que pode nos mover para a vida. Tem uma história de duas árvores. Essa história, ela é assim: duas árvores, elas cresceram juntas, foram plantadas juntas, donos diferentes. Um dono que cuidava muito de uma árvore, ele plantava, ele aguava, ele ia cuidando dessa árvore. Outra foi deixando um pouco mais para o lado. Essa que foi deixando um pouco mais para o lado, como ela não teve esse acolhimento, esse regar, ela precisou se aprofundar um pouco mais nas suas raízes. Ela precisou afincar as raízes mais na terra. Então, quando veio um vendaval, e ela se manteve. Então, às vezes, olhar para essas questões da infância e da juventude é justamente: ok, me faltou isso, então eu vou me aprofundar nisso. O que falta, às vezes, eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês: essas faltas que vocês reclamam tanto, ou essas críticas que tem tanto, até onde ela levou todos vocês? Até onde ela levou vocês? Levou para algum lugar? E se levou, às vezes é justamente porque levou nesse lugar que hoje você tem os recursos necessários para seguir adiante, ser mais forte, ser mais firme. Se for para o terceiro círculo do amor, que é essa relação de casal, o dar e o receber, e o quarto e o quinto círculo do amor, que é aceitar as pessoas tal como elas são. Já que está aqui com o tempo, entrando um pouco mais no terceiro círculo do amor, que é a relação de casal, em nenhum momento ninguém é vítima de nada. Aquele parceiro que você atraiu para você e aquele parceiro a quem você constituiu uma relação, vocês dois foram atraídos por scripts e roteiros já programados dentro de você. Opa, a live tá travando? Fraus,
talvez seja da tua internet. Alguém tá com essa queixa ainda, que tá travando muito também ou não? Aqui pra mim aparece normal. Depois falem, alguém fala isso pra tá tudo ok, se travou também ou não. Deixa eu ver, tá travando? Alô? Pra alguém tá funcionando normal? Tá ok? Deixa eu ver aqui só uma mensagem. Opa. Agora tá normal, Lívia? Ok. Aqui onde eu tô tá chovendo, não sei se é por isso, mas pra mim tá parecendo normal. Se travar, vocês falem de novo, que aí eu repito qualquer coisa, tá bom? Tá, eu tô no, deixa eu ver, no 4G então, acho que entrou no 4G. Reconectando. Olha, agora entrei no 4G, vocês me falam se fica melhor. Travando. Tá, eu entrei agora no 4G. Olham se vai dar normal depois, por favor. Entrei aqui no 3G. Olhem se tá normal, por favor. Oi, Dani. Tá joia? Perfeito, caminho da felicidade. Obrigada. Gente, se travar, escreve, tá? Porque aqui pra mim tá normal, então eu não tô nem percebendo. Se travar, você só dão um oi. Posso prosseguir pro terceiro círculo do amor aí? Falem se dá ok. Olha se dá pra gente seguir pro terceiro círculo do amor. Acho que pode, né? Tá. O terceiro círculo do amor, do Bert Hellinger, é sobre o dar e o tomar. O que ele fala? Ele diz que é mais fácil dar do que receber, porque assim nós nos sentimos superiores. Porque lá atrás, quando a gente era criança, os nossos pais, eles nos dão a vida, então isso de alguma forma pesa para o filho, porque ele não sabe como compensar isso. E a Aline, tá joia? Ele não sabe como compensar isso. Porém, se o filho ele souber que essa compensação ela pode ser ou passando a vida adiante ou fazendo algo de bom com ela, ele já entra nessa compensação com os pais e ele já segue o fluxo da vida. Então, quando chega no momento relacional do dar e o receber, fica muito difícil. Às vezes, algumas pessoas sentem dificuldades em receber, elas preferem esse dar justamente por se sentirem mais superior do que as outras. Obrigada aí, Thiago. Tá tudo ok agora, né? Voltou, não tá travando mais não. Então, se sente mais superior do que as outras. E a dança relacional do casal, ela vai voltar a esse primeiro círculo do amor, que é olhar para a relação dos meus pais, aquilo que eu critico neles e ver se isso está sendo reproduzido no relacionamento de casal. Já atendi em alguns casos que a pessoa ela está num relacionamento, já esteve em outros relacionamentos também, e ela não percebe que o relacionamento atual dela é um relacionamento abusivo. Ela só vai perceber quando ela vai contar as coisas. A pessoa realmente me colocou para baixo, fez isso comigo. E aí quando a gente percebe quando a gente pergunta quem na tua família também se sentiu assim submisso. E a pessoa pensa, minha mãe, ou minha avó. Então por isso que ninguém é vítima e ninguém é algoz em um relacionamento. Ela está num relacionamento abusivo muitas vezes porque ela não soube olhar para aquele relacionamento dos pais como filho. Ela muitas vezes olhou como um juiz, como alguém que dá uma sentença, e isso que eu mais julgo, aquilo que eu mais julgo, que eu mais
faço assim, que eu mais critico, eu acabo atraindo para mim. Eu acabo abraçando aquilo de forma inconsciente. Então, se está tendo um relacionamento abusivo, às vezes está repetindo uma situação da mãe, está repetindo uma situação da avó. Por uma fidelidade, por um amor cego àquela avó, por um amor cego àquela mãe, ela vai falar, se minha mãe não foi feliz, eu também não vou ser. E aí acaba atraindo esse relacionamento abusivo para ela. Vou deixar, Aline, vou deixar. E acaba atraindo esse relacionamento abusivo para ela. Então, qual que é a solução aqui, nesses casos, nesses padrões? Lembra que eu falei lá no início? Aquilo que eu não digiro bem, aquilo que eu não aceito bem. Ali, logo no primeiro círculo do amor ou no segundo círculo do amor, isso vão virar padrões, principalmente nos relacionamentos. Então, acontece isso. E aí, eu entro num ciclo que eu não sei quando ele vai ter fim. Porém, esse ciclo ele foi justamente ali, ele teve início justamente ali na relação de casal do meu pai e da minha mãe. Então, nos relacionamentos, aquilo que se considera que falta num relacionamento, ou aquilo que considera que está extrapolando num relacionamento, ele vai voltar lá para o relacionamento de casal dos pais. Deixa eu só beber uma água. Então, a criança ela precisa olhar primeiro para o relacionamento de casal dos pais e renunciar a todo aquele julgamento. Não que isso seja fácil, muito pelo contrário, é muito difícil. E às vezes não é uma constelação ou uma live ou um livro que resolve, é um processo contínuo. O que acontece? A partir do momento que eu tomo a consciência de algo, não basta eu somente tomar consciência daquilo, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho depois que tomar uma ação, uma atitude para ver o que eu não posso repetir. Tem uma professora minha que ela fala muito de olhar a casca da banana. Você olha a casca da banana no chão, você já escorregou ela uma vez, depois você vai olhar ela de novo, você vai escorregar ou você vai contornar? Então é isso, é eu tomar consciência, e não somente tomar consciência, mas também tomar uma atitude, tomar uma ação. Onde eu estou repetindo os padrões do meu pai, onde eu estou repetindo os padrões da minha mãe, de onde vêm esses padrões? Então é olhar para isso, que isso influencia no terceiro círculo do amor. O quarto e o quinto círculo do amor, que já andam um pouco mais lado a lado, seria eu aceitar as pessoas tal como elas são e aceitar o mundo tal como ele é. Dificilmente eu vou aceitar as pessoas como elas são se eu não aceito os meus pais como eles são. Dificilmente eu não vou criticar uma pessoa ou me enfurecer com ela se primeiro eu não estou enfurecida com um dos meus pais ou com ambos. Então, aceitar as pessoas tal como elas são, aceitar o mundo tal como ele é eu não querer desejar que nada ali fosse diferente. E veja bem, isso não significa que eu vou abaixar minha cabeça e que eu vou aceitar tudo de forma submissa. Isso só significa que eu não vou ficar mais lutando contra a maré. Isso não significa que eu vou viver a vida inteira, o tempo inteiro com raiva, com indignação e falar que não deveria ser isso. Muito pelo contrário. Quando eu começo a aceitar o outro tal como ele é e aceitar o mundo tal como ele é, eu acolho isso em mim. E é a partir desse acolhimento que eu posso fazer diferente. Porque se eu fico na indignação, se eu fico na raiva, eu fico de uma forma passiva. Eu não fico de uma forma ativa. Eu não saio, eu não faço nada. Eu só lamento. Eu só lamento, só critico, só lamento, só critico. A pessoa que deixa de lamentar e deixa de criticar, ela parte para ação. Essa seria uma grande diferença. Mais uma vez, isso também é um processo contínuo, não é do dia para a noite. É algo que você percebe, eu estou com raiva, eu só tenho esse tipo de chefe. A minha vida inteira eu só estou com chefes muito autoritários. Então o que isso está dizendo para mim? Os padrões da nossa vida, eles são
grandes respostas para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para nós mesmos e vermos o que ali está desnivelado, o que ali a gente pode entrar em equilibrar e entrar em um outro nível. Então, aceitar as pessoas tal como são e aceitar o mundo tal como ele é, também é uma prática. É olhar para o outro e ver, ok, o teu sistema familiar ele é diferente do meu, as tuas crenças são diferentes da minha. A gente pode aceitar tudo com respeito, sem ter embate, sempre. Porque às vezes, imagina numa situação ali de casal, quando duas pessoas elas vão entrar em um matrimônio e a mulher, ela aprendeu que para a vida dela é importante ela estar perto das pessoas. Então, se um amigo liga de última hora, se alguém liga e ela está de encontro marcado com o companheiro, ela vai parar de fazer tudo, vai atender aquela ligação e vai conversar com esse amigo. Já para o homem, para o companheiro, para ele aprendeu que ser pontual é importantíssimo. Então ele não tolera atrasos. E aí quando a mulher faz isso e para ela as crenças dela, os valores dela é estar com as pessoas e para ele os valores dele, as crenças dele é ser pontual, os dois vão ter que entrar num consenso. Os dois, ele vai ter que flexibilizar um pouco essa situação do horário e ela vai ter que flexibilizar um pouco essa questão de estar muito junto com as pessoas. Então, aceitar o outro como ele é eu ver que nesse sistema de origem dele tem crenças e valores que são diferentes das minhas. E aí isso eu acabo estendendo para toda a família, para todo mundo, tal como ele é. E isso também, aceitar o outro como ele é, inclui os excluídos da família. O que seriam esses excluídos da família? Aquela pessoa que todo mundo julga, condena e você, sem nunca ter conhecido, você acaba julgando e condenando também. Muitas vezes teve um suicídio que foi abafado, ninguém gosta de falar, um assassinato, um abusador, aquela questão do o avô que saiu para comprar um cigarro, nunca mais voltou, todos os netos depois pegam as dores da avó. Então, é incluir também todos esses membros da família. Incluir, a gente fala, incluir no coração. Às vezes gera uma dificuldade de percepção que a gente acha que quando a gente está incluindo, a gente tem que ser obrigado a conviver com aquela pessoa. Não, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que às vezes não tem nada em comum. Porém, o respeito que eu olho para o outro e dentro de mim eu incluo aquela pessoa, isso faz a gente olhar e aceitar o mundo de forma mais fácil e consequentemente, aceitar outras opiniões, respeitar outras opiniões, e tudo isso influencia. E mais uma vez, tudo isso começa lá no primeiro círculo do amor, que é o amor dos nossos pais. Então agora, eu queria fazer assim o mais breve possível e já está dando. Eu queria ver... Obrigada, Lívia, pelo feedback. Eu queria ver se tem alguma dúvida, porque eu queria fazer uma meditação com todo mundo e antes de seguir para a meditação, queria só saber se tem alguma dúvida. Tá tranquilo? Então tá. Agora, para todo mundo que está presente, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. E nesse fechar os olhos, vocês vão voltar à infância de vocês. Vocês vão contemplar o início da vida de vocês. E o início foi o amor dos seus pais, como homem e como mulher. Eles foram atraídos um pelo outro por um forte instinto, por algo poderoso que atuou por trás deles.
Você contempla essa força e se curva diante dela. Contempla como seus pais se uniram e como, da união deles, você está aqui hoje. Sem más, sem julgamentos, apenas olhe para a vida que seus pais deram a você. E se você não conhece fisicamente o teu pai ou tua mãe, imagine a presença dele. Continuem a respiração, continuem a olhar para os seus pais. Caiu aqui um segundinho, mas vamos voltar ao nosso centro. E aí, de frente para você, primeiro você vê a tua mãe. Você olha nos olhos dela e diz para ela: sim, eu me encho de gratidão pela vida que você me deu. Sim, eu aceito a vida tal como ela veio até mim. Obrigado. Obrigado pela vida que eu recebi. Por favor, mãe, me libere e me abençoe para que eu possa seguir o meu caminho. Olhe nos olhos da sua mãe, perceba como ela está, como ela se sente, como é olhar para ela, como é você olhar para ela, como é ela olhar para você. E ela te abraça. Entre nesse abraço. Como ela olha para tudo isso, para sua gratidão. E depois você se distancia um pouco dela, se afasta um pouco, com gratidão, com respeito, com honra. E pede para ela permissão para que você possa olhar para o seu pai. A mãe é o nosso primeiro contato com o mundo, só ela pode dar esse acesso ao pai. Depois que ela sentir, você coloca o teu pai diante de você. Olhe para ele nos olhos. Sinta a presença do teu pai. Depois de sentir essa presença, diga sim. Eu me encho de gratidão pela vida que o Senhor me deu. Sim, eu a aceito tal como ela veio.
Eu sou grato pela vida tal como ela me veio. Por favor, Pai, por favor, me libere para eu seguir o meu caminho. Me abençoe para eu seguir o meu caminho. Perceba em você como é dizer isso para o seu pai. Perceba em você como ele olha para você, como você olha para ele. E aí você entra num abraço bem gostoso com ele. E se afasta um pouco para seguir o seu caminho. A gente se aproxima dos pais sem julgamento, sem crítica. Agora olha os dois, um do lado do outro. Esses dois que te deram a vida, que graças a ele você está aqui hoje. Olhe dentro de você se é possível fazer uma reverência para eles. Você pode fazer interna, como pode se afastar um pouco e fazer de fato uma reverência. E diz para ambos: eu tomo a vida de vocês e eu vou fazer algo de muito bom dela. Muito obrigado por algum dia vocês se unirem e serem meus pais. Vocês são os pais certos para mim. Eu sou o filho certo para vocês. Vocês, em mim, vocês vivem. Em mim, eu tomo a vida em toda a sua plenitude. Olhem se os pais se assentem, como eles olham para você. E aí você se afasta um pouco. Um afastamento com respeito. E que com as tuas próprias pernas você caminha pela vida. E o que mais lhe faltou durante a infância, o que mais lhe faltou durante a juventude, agora você acolhe isso em você e você fala: eu agora sou responsável por isso, eu vou me dar aquilo que me faltou. É importante falar isso para que você siga adiante, sem críticas, sem lamentações, e siga empoderado. E assim você segue para a tua vida. De vez em quando você pode dar uma olhadinha assim para trás, por trás do ombro, que seus pais eles continuam lá. E assim você caminha e segue para a vida. Como foi fazer essa dinâmica com os pais? Como foi olhar para eles? Como foi eles olharem para vocês? Se alguém quiser compartilhar algo. Espero que o vídeo não tenha travado durante a dinâmica. Porque pra mim tá funcionando normal.
Obrigada a você, Paula. Obrigada pela presença. Se travou, depois eu vou, ou onde travou, depois eu vou olhar aqui e qualquer coisa eu escrevo ali num post ou faço num stories. É bom, né, Dani? Obrigada a você aí também pela presença. Obrigado aí também, Thiago. Obrigada, Paula. Você também é muito especial. Outra japinha. Às vezes me chamam de japinha também. E olha que eu nem tenho descendência japonesa. Bem, gente, é isso. Eu vou encerrar aqui para a live não cair também, que já tá quase dando. Não, falta um tempinho, mas vou encerrar para que ela fique gravada aqui, não corra o risco de perder. Quem sente que ainda no dia a dia, depois dessa semana, sente que às vezes ainda tem alguma crítica, algum julgamento, ou se tá apontando muito o dedo para o parceiro em algum aspecto, se deem um tempo, não se julguem a priori. A gente tá aqui, tá todo mundo aprendendo. Eu também demorei muito tempo para aprender algumas coisas e ainda aprendo. Então, se sentir alguma coisa durante a semana, se teve alguma dúvida, pode me procurar, me enviar uma mensagem, eu vou responder com todo prazer. Vou olhar aqui se travou numas partes importantes, eu espero que não, porque ai que ruim que seria se travasse. Mas é isso. Muito obrigada aí pela presença de todos e vou encerrar aqui já, tá?